A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal asgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis.
te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dizer ao Senhor, meu Pai, que é o nosso prazer te louvar, meu Pai. Nós temos alegria em te servir, meu Pai. Pedimos que o Senhor receba toda essa gratidão, que o Senhor receba a nossa alegria, que o Senhor receba a nossa gratidão ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor é para cada um de nós, meu Pai. Obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui. Nós te agradecemos por cada visitante também, meu Pai, aqui presente. Nós sabemos que se nós estamos aqui na Tua casa é porque o Senhor mesmo quis, meu Pai. E pedimos que o Senhor complete a Tua obra nesta noite, na vida de cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor fale conosco através do mensageiro, meu Pai, que há de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações, meu Pai. Nós te agradecemos também pelos irmãos que dedicaram os dízimos e as ofertas ao Senhor, meu Pai. Continue conosco, receba a nossa adoração. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a incumbência do pastor de estarmos aqui hoje com a responsabilidade de trazer o recado da parte do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Sempre é um motivo de muita responsabilidade. Mesmo a gente está estudando, mas é ser o porta-voz daquilo que o Senhor tem a falar a cada coração é uma responsabilidade. Nós dependemos exclusivamente do Senhor para que nós possamos, assim, proferir somente aquilo que Ele quer que cada coração ouça nessa noite. Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. Eu não estou aqui querendo dar sequência na exposição das parábolas do pastor, né, mas quando ele me falou, então eu já estava estudando sobre esse texto, Deus tocou no meu coração, e futuramente, quando ele dá sequência na exposição, ele vai falar também. Mas o Senhor, nas suas multiformas de apresentar os ensinamentos através de texto, Ele fala num só versículo de várias formas e de várias maneiras que nós entendemos. E essa vai ser a maneira que, o ponto de vista que Ele colocou no meu coração, e nós vamos aprender o que Ele quer nos passar através desse texto nessa noite. Amém? Assentado assim como os irmãos estão, eu vou ler, os irmãos dividem a Bíblia com quem está próximo, quem não tem a Bíblia. Nós vamos refletir na palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, do versículo 11 a seguir. É a parábola do filho pródigo. Nós vamos voltar aqui um pouco depois, mas o foco é a parábola do filho pródigo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar-se necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores.
E levantou-se e foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa as melhores roupas, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava, aproximava-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Meus amados, essa parábola é uma parábola das mais conhecidas, é uma passagem bíblica das mais conhecidas, quando fala do filho pródigo, é das mais conhecidas da Bíblia. Mas também, ao mesmo tempo, é uma parábola que é talvez um pouco difícil de entender. Se nós fôssemos falar, e se for falar lá no Oriente, explicar para uma pessoa do Oriente Médio, essa parábola, ele vai dar na testa na mesma hora, não vai querer nem ouvir o que você está falando, porque eles não concordam com o que essa parábola está dizendo. Eles não vão aceitar porque eles acham que isso, eles vão falar na sua cara provavelmente que é mentira. Isso não é verdade. Porque onde já se viu um filho pedir a herança para o pai, porque é direito do filho ele receber herança só após a morte. Seria então uma afronta muito grande se o filho chegasse para o pai e pedisse que ele vendesse seus bens e dividisse com ele. Sendo assim, porém, esse filho mais novo ainda, nós vemos que aqui na Bíblia e na cultura do Oriente Médio, o pai é a figura central do lar, é a figura central de uma casa. O pai, ele é o espelho. E depois do pai, nós vemos na Bíblia que depois do pai, quem que assume, então, se o pai falece, ou se o pai aposenta, quem que assume todas as coisas, os negócios? Quem que assume? O filho mais velho, o primogênito. Então, se nós formos falar no contexto do Oriente Médio, que o filho pediu a sua parte de herança do pai, eles vão falar: isso não é verdade, isso é uma grande mentira, isso não existe. Se nós trazermos aqui para o Ocidente, também é um pouco assim meio estranho. Se nós formos falar que o pai... Mas já é mais comum, porque depois da Segunda Guerra Mundial, e até nos nossos dias, cada dia vem acrescendo mais, que o pai tem perdido um pouco a sua figura de uma pessoa central do lar. Ainda temos, mas temos perdido muito, tem sido desvalorizado grandemente a figura do pai em uma casa. Mas mesmo assim, se nós formos contar a história de um pai com 2 filhos, que tem uma propriedade rural, ou tem uma empresa,
E de repente o filho mais velho é um filho dedicado, que está sempre trabalhando junto com o pai e pensando no futuro. Quando meu pai for o aposentar, eu vou assumir. Então eu tenho que me preparar, tenho que estudar, eu tenho que me formar em alguma coisa para que eu possa, então, quando meu pai me passar a incumbência, eu vou estar preparado para administrar e dar continuidade no negócio dele. E do outro lado eu tenho um filho que só quer esbanjar o dinheiro, gastar tudo que tem em farras, e não trabalhar para que isso seja alcançado, mas ele só quer destruir, chega de madrugada, é preso, bate o carro e por assim vai. E de repente esse filho mais novo, ele chega para o pai, então, e pede parte da sua herança. Quando nós, na cultura do Oriente Médio, quando nós, neste caso aqui, o filho pedia a herança para o pai, ele estava desejando que o pai morresse. E é o mesmo pensamento nosso. Se eu chego para o meu pai hoje e falo, pai, vende o que você tem aí, me dá a minha parte, eu estou então, lá no fundo do meu coração, eu estou desejando que meu pai morra, que a herança é uma coisa que é consequência depois que ele for, né? Então, no nosso contexto, no Ocidente, também é um pouco estranho. O pai vê aquele filho que destruía tudo, que acabava com tudo, e mesmo assim, pegar os seus bens e dividir, vender e dividir e dar o dinheiro. Dão a entender assim que o pai era um pouco fraco nesse sentido, porque ele não estava... o filho, mesmo com toda aquela desobediência, ele abrir mão então do seu bem e dar tudo na mão daquele filho e deixar que ele fosse. A herança, ela é só dada após a morte. Quando Jesus conta essa parábola, assim, a gente fica um pouco achando, mas como Jesus contou essa parábola? Parece um pouco estranho. Como entender essa parábola? O que Jesus está querendo falar? Mas Jesus não conta nada estranho. Jesus queria ensinar aqui, como o pastor bem disse no ensinamento da parábola, ele vai ensinar para nós aqui nessa parábola algo maior, algo que nós não conseguimos com o nosso olhar humano entender o que ele estava mostrando aqui nessa parábola. Mas ele quer trazer à luz o esclarecimento do que é um pai amoroso. E tem um motivo muito profundo essa parábola. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, que ele começa a contar essa parábola aqui. Os irmãos perceberam, não sei se os irmãos já perceberam, que lá quando termina no versículo 32, a parábola ela não tem um sentido assim. Ele está à porta conversando com o filho, convidando ele para entrar para a festa, mas não fala se o filho entrou. Por que o filho não tem um final explicativo, assim, não chega à conclusão. Ele está explicando para o filho, está à porta, mas nós não sabemos se o filho entrou ou não. E ele está pedindo para o filho entrar, mas aqui não mostra se o filho entrou ou não. Mas nós vamos entender aqui melhor o contexto dessa parábola. E Jesus, então, contando essa parábola, nós vamos voltar aqui numa parábola anteriormente. A primeira parábola anterior aí, qual que é a parábola? A dracma perdida. Você pode ver que algumas versões ela está junta aí. Mas a parábola imediatamente anterior é da dracma perdida. Nós vemos aqui, meus irmãos, que na parábola do filho pródigo, a primeira palavra que aparece aí na sua Bíblia, qual que é? Continuou, não é? Continuou, Jesus contando a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha. Então, se continuou, se os irmãos, alguém chega aqui e eu estou falando alguma coisa e falo continuou, é porque anteriormente tinha algo, estava acontecendo algo. Então, aqui na parábola do filho pródigo, Jesus está falando, e continuou. E nós olhando para a parábola imediatamente anterior, nós vamos ver que é a parábola da dracma perdida, a moeda perdida. É também uma parábola que assim um pouco talvez sem sentido se a gente for analisar. A mulher tinha 10 moedas, ela perdeu uma das moedas, varreu a casa, ficou desesperada, juntou, varreu tudo, acendeu a luz e achou. E chamou as suas amigas para comemorar junto. Mas o que é isso?
No contexto também do Oriente, uma moça, quando ia casar, o seu pai então dava presente para ela umas moedas que tinham o seu valor, e elas muitas vezes, ela fazia como tiara, colocava aquelas moedas na tiara, ou colocava no véu, e aquelas moedas ela tinham um preço valioso, porque naquela época de guerra, quando seus maridos iam para a guerra, ele poderia não voltar, e aquela era a reserva que a mulher tinha, para que se o marido faltasse, ela tinha recursos para sobreviver algum tempo. Então, quando ela perde uma daquelas moedas, ela fica desesperada. Porque se ela perdendo aquela moeda, talvez pudéssemos dizer que alguém sacou seu salário, sua aposentadoria, dentro de casa perdeu o pacote de dinheiro. E aí ele fica desesperado, vai procurar. Porque aquele dinheiro ali era para cumprir, talvez, aquele mês, todas as suas despesas. E quando ela acha, ela chama alguém. Não é assim que acontece aqui na igreja, nos cultos de orações? Nós viemos aqui diante da igreja, diante dos irmãos, e colocamos nosso agradecimento. Ó, o Senhor me livrou, o Senhor fez com que eu me desse conta de achar alguma coisa. Por exemplo, foi o caso dessa mulher. Ela chamou as suas amigas para comemorar o achado daquela moeda, porque aquela moeda perdida era a salvação dela. Ia salvar ela em uma dificuldade. Então, nesse contexto aí, nessa parábola, Jesus fala lá no último versículo: e eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E nós olhamos para essa parábola também, qual que é a primeira palavra que aparece aí, nessa parábola, da dracma perdida? Ou é uma... Eu anotei aqui que estava... Ele não tem começo também. É a mesma coisa que Jesus estava falando. Nós vamos fazer isso, ou nós vamos para o acampamento, ou nós vamos ficar aqui. Né? É uma conjunção que muda o sentido. Então, nessa parábola aqui também, não é o início. Jesus estava falando, ou é isso ou aquilo. Mas se nós olharmos um pouco para trás, nós vamos ver a parábola da ovelha perdida, que nós bem conhecemos também. O homem que tinha 100 ovelhas, que estava no deserto, de repente uma ovelha perde, ele larga as 99 e vai à busca daquela ovelha perdida. A ovelha... E nessa parábola das ovelhas perdidas, lá no último versículo, Jesus disse: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. A festa no céu por um justo que arrepende. A maior festa. Porque 99 que acha que não precisa de Deus. Mas aí também Jesus ainda continua contando a história. Qual que é a primeira palavra que aparece aí na parábola da ovelha perdida? Aqui na minha versão está então. Então. Também não é o começo. Né? Jesus está contando a história. Então aconteceu isso e isso. E nós vamos ver o contexto dessa parábola, que está no versículo... no capítulo 15, no versículo 1 e 2. E aproximava-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmurava os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aqui está o contexto dessa passagem. Jesus, ele tinha reunido em uma casa, e estava com ele ali pecadores e publicanos. Publicano eram pessoas cobradoras de impostos, homens que cobravam impostos injustamente, e era considerado pecadores. E Jesus então estava com eles comendo dentro de uma casa. E de repente chega à porta os escribas e os fariseus. Quem que eram os escribas e quem que eram os fariseus? Os escribas eram os conservadores, eram os religiosos da época, eram os guardiões dos bons costumes, eram os guardiões das regras e disciplinas, eram os guardiões do templo, eram aqueles que se achava o certinho da época.
Então, meus irmãos, quando ele chega à porta, Jesus então deixa os pecadores e publicanos lá dentro e sai para fora. Aí então nós vamos entender que o final da parábola do filho pródigo, no versículo 22, é o começo aqui, que quando Jesus então sai para fora e vem conversar com seus filhos: você não vai entrar para cear conosco? Você não vem para festejar o retorno do seu filho? Então aqui nesse início, Jesus está falando para aqueles fariseus: entra, você não vai entrar? Vai ficar murmurando? Você vai ficar aí lastimando, porque eu estou sentado com os pecadores e publicanos? Jesus, essa parábola, ela demonstra o amor de um pai. Nós vamos entender aqui agora, meus irmãos, que os escribas e os fariseus, eles estavam admirados de Jesus, porque Jesus, por onde passava, ele fazia milagre, ele tinha uma fala agradável, ele arrastava multidões, e todo mundo admirava e seguia. Mas de repente Jesus começou a comer, estar junto com os pecadores e publicanos, aqueles que eram desprezados pela sociedade. Então ele já começou a ser visto com maus olhos. E os escribas e os fariseus falaram: você está comendo com esses pobres, esses pecadores, está inserindo eles na sociedade. É da mesma forma que nós chegássemos ali, nós sabemos que a nossa política hoje, no nosso país, não podemos nem falar nisso, que nos causa tristeza, mas eles falam que quer ajudar, que todo mundo quer ter um país de igualdade, todo mundo ser igual, mas na verdade eles querem que exista aqueles mais pobres. Eles vão fazer alguma coisa para que aqueles pobres sejam beneficiados com uma pouca coisa, porque eles vão precisar deles no futuro. Então eles só falam da boca para fora. Eles não querem realmente dividir os seus bens para que todo mundo tenha uma igualdade, todo mundo tenha o mesmo direito. Da mesma forma eram os escribas e os fariseus. Eles eram os grandões, os hipócritas, aqueles que achavam que era o dono de si, que seguia a lei certinho, e eles então olhavam para trás e via que tinha gente pior do que eles, que eram pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos. Então eles achavam que aquelas pessoas não podiam ser inseridas na sociedade, porque quando eles fossem se avaliar, nossa, mas eu sou bom, tem gente muito pior do que eu. Então, a partir daquele momento, Jesus então não era uma pessoa bem vista mais. Não era mais uma boa pessoa, porque Jesus estava inserindo, dando oportunidade àquelas pessoas pecadoras. Jesus então vem à porta, da mesma forma que apresenta na parábola aqui no versículo 22, que ele sai, 32, que ele sai à porta para conversar com seu filho, convidar para entrar, para participar da festa com ele. Ele convida os fariseus para entrarem, para participar com ele daquele momento, trazer para perto dele. Então Jesus, e eles não querendo entrar, Jesus então pergunta para eles: eu posso te contar três histórias? Jesus era o melhor contador de história. Nós estamos estudando aqui com o pastor na exposição bíblica das parábolas, que todas as parábolas são histórias que trazem uma verdade maior, do ensinamento sobre o reino de Deus. Então Jesus pergunta para aqueles escribas e fariseus: eu posso contar para vocês três historinhas? E ele: sim, pode contar. Então ele começou. Existia um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais moço então pediu para dividir. Então começou a contar a história do filho pródigo. E na seguida então ele conta a parábola da dracma perdida. Existia uma mulher que tinha 10 moedas, ela perdeu a moeda, e de repente ela varreu toda a casa, juntou, depois convidou suas amigas. Em seguida ele conta a parábola então das 100 ovelhas. Certo homem tinha 100 ovelhas, uma perdendo. E por fim ele chega na parábola do pai e dos 2 filhos. Aqui nós vemos, meus irmãos, que tem ovelha perdida fora. Um bicho sabe quando ele está perdido? Sabe, não sabe?
um cachorro, uma vaca, quando ele se perde, ele sabe que ele está perdido, não sabe? Quando o cachorro, talvez ele não sabe o caminho de casa. O cachorro, por exemplo, que é mais comum. Se ele ficar perdido, você sabe que o cachorro está perdido. Uma formiga mesmo. A formiga, se você for lá e passar o dedo no caminho dela lá, ela fica toda, né, sem direção. O animal sabe que ele está perdido, não sabe? Aqui nós vemos o quê? Uma ovelha que estava perdida, correto? Ela sabia que estava perdida. E ela estava perdida onde? Aonde que a ovelha estava perdida? A Bíblia fala aí. A ovelha estava perdida no deserto, correto? E o pastor então sai a procurar aquela ovelha perdida. Então aqui nós temos uma ovelha perdida fora. Essa ovelha, ela representa aqui aquele filho que saiu de casa. Sabe, se estava no mundo, gastou todo o seu dinheiro, de repente encontrou numa situação difícil, onde vivia num hotel de luxo, de repente foi baixando a qualidade, de repente ele acabou com todo o dinheiro e estava no campo cuidando de porcos e não tinha o que comer. Era uma pessoa que estava perdida e sabia que estava perdida. Estava perdida fora. E nós temos a parábola da dracma, a moeda perdida. Moeda sabe que está perdida? Moeda é moeda. E a moeda estava perdida onde? Dentro de casa, correto? Moeda estava perdida dentro de casa. O filho mais velho, ele estava dentro de casa e também estava perdido. Os irmãos lembram que eu falei aqui no início sobre a cultura do Oriente Médio, que quem tinha a autoridade maior depois do pai não era o filho mais velho? Ele não tinha toda a autoridade depois do pai? E quando o filho chega então, que encontra a sua casa, aquela festa ali, ele pergunta para o criado: o que está acontecendo aí? Lá aquele irmão seu que estava perdido voltou e seu pai fez uma festa. Ele então não se manifestou. Ele não se manifestou porque ele estava errado. Ele tinha também a culpa. Você pode ver aqui no versículo 11 do capítulo 16 que fala assim, ó: contou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me o que minha parte de bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Em alguma versão vai estar falando que ele repartiu a herança com os 2. Então o filho mais velho não tinha direito de cobrar do seu irmão, porque ele também tinha recebido a herança. Ele estava perdido dentro de casa. Ele queria cobrar do seu irmão, porque seu irmão gastou todo. Com o nosso olhar aqui humano, nosso contexto aqui do momento, se nós formos olhar para a vida daquela pessoa, nós identificamos muito com o filho mais velho, na verdade. O cara não trabalha, gastou todo o dinheiro, estourou, agora volta e o pai coloca um anel no dedo, dá uma roupa nova, uma roupa de honra, tipo assim, agora você vai ser o gerente da empresa. A gente, olhando o nosso ponto de vista, nosso entender, nós também nós ia a causa do filho mais velho. Mas Jesus aqui quer contar uma verdade maior. Ele quer falar para cada um de nós que nós não somos melhores uns que os outros. Que nós não somos, temos mais direito uns que os outros. A mesma pessoa que Jesus quer salvar, se Ele me salvou, Ele quer salvar aquele mendigo, Ele quer salvar aquele cara que talvez seja um assassino, Ele quer salvar uma pessoa que esteja marginalizada, uma pessoa de mau caráter. Da mesma forma que Ele me salvou, Ele quer salvar aquela pessoa. E muitas vezes nós julgamos ser os melhores, porque um dia nós fomos alcançados e Deus nos salvou, e eu estou no patamar maior. Era o caso daqueles escribas e fariseus. Eu sou o guardião da lei, eu vivo a lei mosaica, eu sirvo, então obedeço aqui a lei deixada desde o início, eu sou o melhor. Não. De igual modo, o Senhor quer salvar. Da mesma forma que Ele me salvou, da mesma forma que Ele te salvou, Ele quer salvar aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que é seu inimigo, aquela pessoa que não gosta de você. É alvo do mesmo céu que eu estou caminhando para ir.
Então aquele filho mais velho, ele achava que o filho mais novo não tinha direito. Então aqui, ele era a ovelha perdida dentro de casa. Porque ele tinha recebido parte dos seus bens. Ele tinha recebido também a sua herança. E ele não falou nada, ele ficou em silêncio. Então aí já manifestou a culpa dele, que ele não tinha moral para cobrar do irmão. Ah, você gastou todo o dinheiro do meu pai. Se ele fosse falar isso para o irmão ia jogar na cara. Você também recebeu a sua. Não foi por falta de dividir. O pai dividiu para mim e para você. Só que um gastou de uma forma e outro de outra. Quanto ao perdido fora, retorna, o perdido dentro não aceita. E aí nós vemos que não temos final, essa parábola não tem um final, porque Jesus então começa a contar aqui no início do capítulo 15. Ele começa a contar a história lá no começo. Esse fim aqui, quando Jesus então, aquele homem fala para o filho entrar para servir, Jesus então, naquele momento que ele está chamando os escribas, representando aquela pessoa, aqueles que achavam que estava certo, que achavam que era os corretos. Da mesma forma, o homem, o pai, chama o seu filho para entrar para dentro, para participar com ele do reino dele. Meus irmãos, não sei se nessas parábolas, nesse trecho que eu contei para os irmãos, aqui hoje, com qual você tem se identificado? Qual dessas parábolas você tem identificado? Com o filho mais velho, ou mais novo, com a dracma, ou com a ovelha? Eu não sei. Uma coisa eu sei, é da minha vida. Uma coisa eu sei, ou dentro ou fora, tem alguém a te procurar. Tem alguém que quer te mostrar, quer te dar um amor que ninguém pode dar. Eu sei que o Deus que me achou um dia, Ele está a te procurar. Ele está a te procurar a todo instante e te mostrar para mim e mostrar para você que no reino dele não existe o maior ou o menor, que no reino dele nós somos todos iguais. Não importa, não sei as condições de cada um está, se você é ovelha, se você é a dracma, se você está dentro, você está fora. Mas uma coisa você pode confiar acertadamente, que tem um Deus a te procurar. E Ele quer salvar. Assim como Ele nos salvou, assim como Ele me salvou. E Ele quer salvar cada um de nós nessa noite, que ainda não teve um encontro real com Jesus. Eu falo para você, meu irmão, que o meu papel na salvação não é atrapalhar o que Deus está fazendo. O meu papel na salvação é contribuir para o que o Senhor está fazendo. Uma coisa eu já aprendi, eu não sei nadar, irmão Áureo. Mas eu sei que eu tenho que deixar o salva-vida trabalhar. Porque se eu atrapalhar o trabalho dele, eu vou afundar e provavelmente vou atrapalhar o trabalho dele, ele pode até afundar junto comigo. Deus te alcançou. Deus te salvou. O meu trabalho, a minha função, a sua função, não é atrapalhar, é contribuir para que outras pessoas sejam alcançadas. Estando dentro e estando fora, seja alcançada para este reino. E nessa noite, se você ainda não fez o encontro, não teve o encontro real com esse Jesus, que conta essa parábola, demonstrando aqui nessas 3 parábolas que nós refletimos hoje. Da mesma forma que Ele queria salvar aqueles pobres pecadores, os mais desprezados, Ele também quer salvar aqueles que se acham que não precisam de Deus, que seu poder aquisitivo, com seu poder aquisitivo, Ele tem controle sobre todas as coisas. Ou pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, ou pela sua religiosidade. Ele quer salvar você. Ele quer te dar um coração puro.
Então seja um instrumento de salvação. Seja um instrumento para que Deus possa agir através da sua vida, da minha vida. Nós possamos ser instrumento para que as pessoas possam entender realmente que essa parábola aqui não fala de um filho pródigo. Essa parábola aqui ela está contando a história de um pai amoroso, que ela ama tanto o filho que está com ele, mas ama também aquele que o deixou. E esse pai, ele não faz acepção de pessoa. Assim como ele deu a oportunidade de nós termos, dele ter nos achado, nós temos que contribuir para que esse reino, que novas pessoas, mais pessoas, possam encontrar esse Deus que nos dá a paz, que nos dá aquilo que tanto nós carece. A paz, como nós falamos, o irmão Cleito falou de missões. Tantas pessoas que suicidam, tantas pessoas que entram nas bebidas, nas drogas, buscando uma paz interior que não conseguem encontrar, porque só Jesus pode dar. Que sejamos instrumento, que não impeçamos o trabalho do salva-vida, do Jesus Cristo, de salvar aquele que está perto, de salvar aquele que é o nosso inimigo, aquele que nos fez mal, que nós possamos amar, assim como Jesus amou, assim como aquele pai amou, nós possamos demonstrar nosso amor e ser instrumento. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Se nessa noite aqui eu quero fazer um convite, tem alguém que quer fazer um encontro com esse Jesus, esse Deus amoroso, que aquele filho, mesmo na sua desobediência, voltando para casa, recebeu vestes novas, foi colocado um anel no dedo. Ele está te convidando nessa noite a reconciliar com Ele. Ele está convidando a você se sentir bem na casa dele. Ele está convidando você nessa noite. Se você quer dar um passo em direção, eu não sei qual a situação que você está. Se você se identifica com essa ovelha que está no deserto, perdida, que entende que está perdida, ou se você identifica com essa moeda que está perdida dentro de casa e que não foi achada, mas nessa noite Ele quer te achar. Se o Santo Espírito está te incomodando, esse mesmo Santo Espírito é aquele que está levantando, está achando as pessoas que Ele quer levar para estar junto no mesmo céu que Ele tem preparado para mim e para você. Se você quer tomar essa decisão, fazer essa decisão hoje, falar: Senhor, a partir de hoje eu quero ser achado por Ti, eu quero que minha vida seja então encontrada por Ti, eu quero fazer a Tua vontade. Levante uma das suas mãos onde você está. Se você encontra no caso da ovelha, desse jovem que saiu, que já viveu no seio do Pai, já teve uma comunhão com Ele, mas o abandonou, e você quer reconciliar nessa noite, também é um momento oportuno. É o momento de se reconciliar e falar para Ele: Senhor, eu estou perdido, mas eu quero me achar, eu quero ser encontrado por Ti, eu quero receber as vestes, as novas vestes, quero que seja colocado um anel de honra no meu dedo. Também pode dar um sinal com sua mão, manifestando. Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. É só por Jesus que nós vamos a Deus. É só por Jesus que nós vamos encontrar o refúgio para nossas angústias. É só em Jesus que nós vamos encontrar resultado para nossas dúvidas, nossos conflitos. É só em Jesus. Há alguém nessa noite? Se não há, nós vamos orar neste momento. Que o Senhor peça a Deus que lhe dê uma oportunidade. Se você ainda não teve um encontro real com Ele, se você ainda não foi achado por Ele, que possa ter uma oportunidade de ser mais breve possível, porque nós não sabemos do dia da manhã, nós não sabemos daqui a 10 minutos como vai estar a nossa vida. Que o Senhor você possa ser achado por Jesus. Vamos orar, vamos baixar a nossa cabeça, colocar diante de Deus então as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, aquilo que o Senhor nos colocou, Pai, a falar nessa noite a respeito do Teu reino, Pai. Nós entendemos aqui, Pai, que o Senhor não faz acepção de pessoa. Nós entendemos aqui, Senhor, que pelo Teu amor nós fomos achados por Ti um dia.
E o Senhor a cada dia está dando a oportunidade de nós fazermos então uma alta avaliação da nossa vida. E perguntar para nós mesmos: estou perdido dentro de casa? Estou perdido dentro da igreja? Será que estou fazendo certo? Será que está correto? Ou eu estou fora? Estou caminhando com minhas próprias vontades, com meus próprios pés, tomando as minhas decisões próprias, sem o Senhor estar em primeiro lugar. Pai querido, que o Teu Santo Espírito possa nos incomodar e que nós possamos então entender que nós precisamos ser alcançados, sermos achados verdadeiramente pelo Senhor. Que nós possamos ter uma vida reta, que nós possamos desfrutar deste reino maravilhoso que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a olhar com os olhos, ó Pai, assim como o Senhor olhou para os pecadores, os publicanos, os escribas, os fariseus, demonstrando o mesmo amor, cada um numa situação, mas o Senhor, ó Pai, amando da mesma forma. Que nós possamos olhar para quem está à nossa volta, em nossa volta da mesma forma. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas, porque nós sabemos muitas vezes que nós queremos sobressair, acharmos que somos os melhores. Acharmos que nós podemos fazer algo porque nós somos o mais santo. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos dá a compreensão de Ti, para que nós possamos trilhar, demonstrando a este mundo, ó Pai, que caminha a passo largo para o inferno. Que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos contribuir para o crescimento e o alcance dessas vidas que estão perdidas. Que nós não possamos atrapalhar a Sua função de salvar as vidas perdidas que estão neste mundo. Nos ajuda, Pai, a ser servos leal a Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela leitura da Palavra. Complete nos nossos corações tudo aquilo que o Senhor deseja que seja concluído, Pai. Muito obrigado, Pai, a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Oh, quão bom e agradável é ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão.